É impressão minha ou o Raul tá fazendo Raul tá fazendo como é que é um protesto ali? Oi? O Raul parece que tá fazendo um protesto com a camisa do avesso. Tá do avesso ali? Eu tô como time do Inter, cara. Tá tudo do avesso e os caras Aqui, ó. acreditando que é um baita time. Eu tô com uma tarja preta, luto, pela morte do futebol do Internacional, né? Ah, meu Deus. Beleza, estamos começando mais um episódio do Grenal Corneta, o canal que reúne na mesma mesa virtual gremistas e colorados para um bate-papo, uma resenha sobre os clubes, Grêmio e Inter, Inter e Grêmio, e consequentemente fazer corneta. Eu sou o Gustavo, gremista, mais uma vez o único gremista aqui, isso não pode acontecer, né? Comigo hoje está os colorados Doda, o colorado Raulito, que está fazendo um protesto aí, visualmente a gente consegue ver, o colorado Marcos e o colorado Alexandre, o Juca, e não Joca, hein? Isso que eu tirei eu tirei da edição, né? A gente falou o apelido do Alexandre errado esses dias, mas tudo bem. Vamos começar falando de Inter, já que a maioria na mesa é colorado, então vamos falar de Inter e essa situação que está acontecendo no Beira-Rio, essas derrotas, derrota em casa, derrota fora de casa, né? Em, sei lá, em 9 pontos fizeram um ponto, acho que um empate, né? Nas últimas 3 rodadas teve um empate e 2 derrotas, enfim. O que está acontecendo, Doda? O Mano está perdendo o vestiário, a culpa é da preparação física ou acharam um culpado, tem outras coisas que são muito piores? O que está acontecendo com o Inter? Primeiramente, boa noite, gurizada, boa noite a todos os amigos colorados aí, mais uma vez, maioria. Isso tá errado, aos amigos gremistas. Vamos voltar, é justo. O Gustavo tá triste, tá triste. Eu me garanto. Cara, sinceramente, eu até na minha página lá, cara, meus amigos lá, eu cheguei a falar, cara. Quem viu o segundo tempo do Inter ali, cara, eu acho que o papo do físico pra mim não dá mais. Não, pra mim não é físico. Os caras estavam correndo. Pode estar correndo errado, um monte de coisa, mas eles estavam correndo. A gente sabe, cara, como é que funciona, né? Quer dizer, acho que a gente imagina que a gente sabe, né? Tem coisa interna muito grande lá acontecendo, tá uma confusão, não tem explicação. Um time não fazer a virada de ano, que não virou o ano, né? Jogadores num nível técnico abaixo, assim, que a gente sabe que tem muito jogador, assim, quando não é um extra classe, que tem altos e baixos, tá tudo certo, ok? Mas decair tanto como Depena, como Bustos, como PH, entre parênteses, depois que assinou o novo contrato, é só uma dica bem básica aqui. Cara, é impossível baixar tanto rendimento assim. Tem uma coisa, eu ainda acho, cara, que aquele jogo contra o Caxias, no qual o Inter foi justamente eliminado pelo time da Serra, não pegou bem a declaração do PH. E não tô querendo dizer que ele tinha que ter ido pra briga. Não é isso. Cara, o jeito que ele falou tá evidente, cara. A gente vê nas trocas de passe, cara. Eu gosto do Alan Patrick. O mesmo passe que o Alan Patrick dá pro Wanderson é totalmente diferente do passe que ele dá pro Pedro Henrique. Parece que os jogadores não estão querendo, entendeu? Pegou muito mal a declaração do PH. Claro que não é isso, não é só isso aí. Não é só o Johnny ser o pior volante da história do Inter, que também vai dar problema defensivo, não é isso também. Mas, cara, físico pra mim não é. Sinceramente, não é. Não é falta de pagamento. Pra mim isso aí não é também. Não existe. Eu acho que o Mano deu pau em alguns. De algumas coisas até de uma maneira que eu entendi. Né? Falar do alemão. Não, o alemão é muito vigor, isso e aquilo. Às vezes falta um pouquinho. Ele não falou nada de errado. Só que no ambiente que já não tá legal, os resultados não vindo, cara, lá dentro, pra mim, é grupo rachado. Sinceramente, rachou. E o Mano tem aqueles que é por ele e tem aqueles que não são por ele. Pra mim, infelizmente, o Mano perdeu a mão do vestiário. Não tem, pode trazer o Papa ali, que, cara, quarta-feira agora,
Só se tomar uns 5, 6 do América para ele cair. E eu acho que ele não tem que cair. A última vez que o Inter demitiu o treinador em semana Grenal, né, pelo menos que eu me lembre, assim, é a quantidade de gente que tá aqui nessa live aqui. 5. Eu não quero isso. Ah, mas com o Mano é certo que vai perder. Acho que 5 não. Se é para perder de 2 no Grenal, beleza. Prefiro isso do que tomar 5 de novo. Claro, isso aí não é regra, né? Mas eu acho que essa semana o Mano não cai. Eu acho que só um aborto da natureza, que se acontecer alguma coisa lá em Minas, para ele cair. O que tu acha, Alexandre? O Mano perdeu o vestiário mesmo? Eu concordo em parte com o que o Doda falou. Acho que eu não estou vendo nada assim no sentido dos jogadores não correrem, o vestiário tá rachado. Mas eu quero me deter na questão do... Veja bem, o Mano, se não me engano, está indo para o 14º mês no clube. 1 ano e 2 meses já, né, de trabalho. E nós estamos vendo aí a primeira sequência de derrotas dele desde que chegou no Inter. Né? Assim, uma sequência mais grave, são 3 derrotas. Até então nós não tinha ocorrido isso, por força do bom trabalho que foi feito ano passado. O Internacional foi vice-campeão, né? E realmente começou mal esse ano, mas agora a gente chegou num momento muito ruim, né? E eu vejo assim muita pauta negativa, né, por parte da imprensa com relação ao treinador do Internacional, né, como se ele fosse o único culpado, né? Principalmente a imprensa, essa imprensa que milita mais pela internet, né? Aqueles identificados com o Internacional, é impressionante. Fazem um comentário e o título é Pares de Barcelos, do presidente, né, do Barcelos, pressionam para a demissão de Mano. Se Mano perder o Grenal, será demitido? Interrogação. É só pauta negativa. Mas são os mesmos, eu acompanho, os mesmos que relativizavam, que eram complacentes, que pediam tempo. Há bem pouquinhos anos atrás, quando 3 treinadores estrangeiros estiveram aqui no Inter, e os 3 protagonizaram fiascos rotundos, os 3. E essa mesma imprensa pedia tempo para com esses 3. Ou será que esqueceram os 4 Grenais que o Cudê perdeu em 70 dias? O fiasco do Ramires contra o Fortaleza, lá, eu tinha vergonha, estava vendo aquele jogo sozinho, Doda. Eu me escondia, eu estava com vergonha de mim mesmo. Aqueles 5 lá, com direito a um gol no ângulo do Zé Gabriel contra. E a eliminação para o Globo com ele Cacique Medina, aquele. Então essa mesma imprensa agora pede a cabeça do Mano e não tem que ter tempo para o treinador. Né? Um treinador que sequer tem goleiro. Eu quero falar agora, depois, para concluir, eu vou falar sobre o goleiro. O goleiro do Internacional tem que ser retirado. Isso é um erro do Mano. Todo jogo é uma falha. Todo jogo é uma falha. O goleiro tem que sair, ele está inseguro e não está entregando. Mas o treinador não tem goleiro, o treinador não tem centroavante. O centroavante que veio do leste europeu lá tem que ser afastado para fazer uma pré-temporada. O Luiz Adriano não tem condições de jogar futebol nesse momento. Então nós estamos falando de um treinador que está sem peças. Né? Eu penso ao contrário. Na minha opinião, o Mano Menezes é um treinador de capacidade. Se formos ver a sua história pregressa no futebol, sempre entregou nos clubes por onde passou. Sempre entregou. Então, eu penso que não é momento de troca de treinador. Eu acho que é um bom treinador. Sempre foi um expert em gerir grupos e vestiário, por isso que eu discordo um pouco do Dodo. Eu acho que se o vestiário está rachado, é mimo de jogador. Agora, qual é o diretor do Internacional? Quem é o vice de futebol do Internacional? Eu não sei, não existe mais vice de futebol. Aqueles vice de futebol das antigas, Raul, tu que é da antiga, lembra do Záquia, do Asmus, do Fernando Carvalho? Não existe mais vice de futebol. Agora eu só falo em executivo de futebol. O executivo do futebol, o William Thomas, eu já falei aqui num episódio, ele sequer sabe pronunciar o nome do clube. Agora tem cabimento isso, tia. Então, assim, agora falando das questões de campo, eu penso que
realmente o treinador, ele está errando em algumas coisas. Primeiro, tem que tirar o goleiro. A insistência no goleiro é um erro. O goleiro está comprometendo. O Luiz Adriano tem que sair para uma pré-temporada. Não pode continuar assim. O Mano também precisa, acho que o Mano deve escutar aqui o nosso debate, né, Gustavo? Eu vou dar um recado aqui para ele. Pode dar, tá na internet, qualquer um vê. Isso. Quem sabe um amigo dele veio falar para ele. O Mano não pode esquecer que ele é um retranqueiro nato, tá na essência dele. E agora aqui no Inter ele tá inventando de jogar frescalhado, com um volante. Tá se enfeitando. Tá se enfeitando. Então ele tem que voltar a ser o Mano Menezes, aquele da antiga, que jogava com uma sustentação defensiva, com 2 ou 3 volantes, especulando, até porque ele não tem um bom grupo no Inter. O grupo do Inter é um grupo médio e reduzido. E ele está jogando muito aberto. Eu fui nos 2 últimos jogos do Beira-Rio. Eu fui contra o Atlético, contra o Nacional, primeiramente, e contra o Atlético Paranaense. Os 2 jogos, a impressão que eu tive no primeiro tempo é que o Internacional ia massacrar. Quando o Nacional sai ganhando, tem a bola do jogo para matar, 2 ou 3 bolas para matar, e a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, e principalmente no segundo tempo, o time baixa as linhas e para de correr. Tia. Contra o Atlético Paranaense foi a mesma coisa, com direito a 2 bolas do Luiz Adriano na trave. A melhor partida dele, eu acho, mano. Exato. Então, assim, com relação a que eu discordo um pouco do Doda, a preparação física do Inter não existe, Doda. Não existe. E assim, se nós formos ver a própria história do Internacional, ganhamos títulos com times médios, bem preparados fisicamente. Agora, time mal preparado fisicamente, nem time bom ganha no futebol de hoje. E o Inter não está correndo. Ele bota a língua de fora no segundo tempo, é impressionante, eu não sei o que acontece. Parece que agora estão trazendo um preparador físico, né? Não, o que era nosso. Hã? O que era nosso ano passado. Eu acho que o clube tem que ter uma preparação física de ponta. Um programa de preparação física de ponta dentro do clube, independente do treinador e do profissional que esteja. Bom. E o Inter tá correndo muito pouco, tio. Isso tá comprometendo. A gente tinha o Paixão, né? A gente tinha o Paixão, mas o Paixão não é suficiente, né? Exatamente. O Paixão é fraco. Pois é. Então, eu penso assim, eu acho que tem que tirar o Luiz Adriano, não pode jogar enquanto não tiver condições físicas. O goleiro tem que sair, bota 2 ou 3 volantes, se resguarda, que o momento não é de se fresquear, né? E eu acredito que é muito difícil de não trazer ao menos um pontinho lá de Minas Gerais, né? O América tomou 3 do Cruzeiro, 4 do Cruzeiro, né? É um momento de jogar resguardado e dar tempo, manter o treinador. Eu pergunto para vocês, qual o treinador disponível hoje no futebol brasileiro a ponto de chegar no Internacional, começar um processo novo e seguir sair fazendo o time jogando bem? Não tem. Mas a imprensa quer a cabeça do Mano Menezes. Talvez tenha interesses aí, né? A imprensa sempre tem os seus interesses. Não, eles querem um estrangeiro de novo, Ramires. Estão falando. O Ramires, eu não me esqueço do Ramires. O Gustavo. Minha fisionomia, né? É a careca. Pasmem, Gustavo. Estão falando. Os dois são meio parecidos, cabeça de lâmpada. Só para encerrar minha participação aqui, está sendo ventilado na imprensa um auxiliar do Ramires, que está performando lá no Del Valle. Assim, só para irritar o Raul. A fase é tão ruim que a gente tem saudade do Johnny e do Estevão. Pois é. Meu Deus. Bom, vamos passar a bola pro Raul então, né? Raul, diante desse quadro que o Doda pintou e que o Alexandre, o Juca acabou de pintar, tu tá de acordo? Tu consegue, assim, de repente, concatenar as explanações dos dois aí? Quem é que tem razão? Quem é que tem mais razão aí? É a preparação física
Ou de fato, o treinador perdeu a mão, perdeu o controle do vestiário? O que está acontecendo? É o Mano que mudou o estilo? Bom, buenas. Cara, o que que eu vou te dizer, né, meu? É, às vezes eu fico perplexo, né? Porque às vezes eu falo algumas coisas, sou mal interpretado. Quando eu falei aqui que o Inter seria um mero coadjuvante no Campeonato Brasileiro, disseram que eu estava sendo precipitado, né? E, de fato, depois eu analisei, fui dormir e disse assim, realmente, assim. Mas aí, cara, tu vê assim, 6 jogos, 7 pontos, tá? 7 pontos. Aí ele pega um Atlético Paranaense em casa, perde 2-0, vai jogar fora contra o Atlético Mineiro, toma 2-0, mas antes ele foi jogar contra o São Paulo, tomou de 2-0. Ou seja, são 3 clubes do mesmo nível que o Inter. Podemos dizer assim, são grandes. Estão na competição em busca de algo, certo? Aí o Inter me faz 7 pontos, 6 jogos, é campanha sim de rebaixamento. A gente não pode sair. Não estou fazendo terra arrasada, não estou dizendo que está tudo errado, não é por aí. Mas eu vou pegar 3 coisas que já foi citado aqui. Preparação física. Eu acho que preparação física não é, porque os caras correm pra caramba e morrem depois. Eu acho que assim, está faltando a entrega mesmo. Eu acho que falta a entrega dos caras. Sabe? Eu acho que os caras assim, é o seguinte, eu vou correr tudo agora, né, para me cansar para o segundo tempo, porque daí é o seguinte, eu vou queimar alguém. Mas não, eles não estão sabendo dosar. Questão do Kehler, goleiro. Quem vendeu Lomba e o Fernandes, né, é óbvio que vai morrer abraçado com o Kehler. Então eu estou vendo assim que o Mano está deixando o Kehler até para mostrar para a direção o erro que cometeu em vendendo esses 2 goleiros. Não mantendo um, pelo menos. Tá entendendo? Aí o Mano, o que tá fazendo? O Mano começou fazendo aquele rodízio. Aí toma um gol com um, toma um gol com o outro e assim vai indo, né? Luiz Adriano. Luiz Adriano foi citado aqui também. Luiz Adriano é uma compra que a direção viu. Tá entendendo? Então, se não botar o Luiz Adriano para jogar, porque a direção que trouxe, o Mano praticamente está assinando a sua demissão. Então ele tá fazendo coisas assim para ele, mostrando para a direção que todas essas contratações, tá, foram pífias. Manter o Kehler foi pífio, cara. Uma coisa assim, bem pífia. Aí tá, tem o Depena, que está passando aí, segundo informações, está passando por um problema particular. A gente sabe como é quando se trata em relação a pai e mãe, machuca muito, sabe? A gente sabe muito disso, né? Então, até pode ter algum cunho. Mas o que me chama a atenção, gente, é que se eu pegar a Série A, Série B e Série C, nós temos aí 60 clubes. Desses 60 clubes, o Inter só está na frente de 16 na questão de gols marcados. Ou seja, o Inter fez 4 gols. Para quem almeja ser campeão na Copa do Brasil, ser campeão na Libertadores e figurar entre os 4 para pegar uma vaga direta na Libertadores para o ano que vem, é muito pouco. Para vocês terem noção, assim, o Inter só está na frente do CRB, do ABC, do Manaus, do Pouso Alegre, Volta Redonda e aí vai. Está na frente até do meu Figueira aqui, meu segundo clube. Tá? Aí eu te digo assim, o que fazer? Não é terra arrasada, mas eu acho que o Mano ali, ele está demonstrando para a direção que se enquanto não botar, gente, é uma coisa que me chama muita atenção. Tu vê os outros treinadores olhar pro banco, exceto alguns times, né? Aí, pô, os caras não têm, o Mano não tem, o Gustavo não gosta muito disso, de peça para colocar. Aí o Inter tomando 1 ou 2-0, uma coisa assim, me olha pro banco e chama o cara. Aí aparece na minha tela aqui, na de todo mundo, o Estevão. Não sou contra o guri, não sou contra o nome dele, não é isso, gente. Respeito, é um ser humano. Ele tá lá porque alguma coisa ele fez. Tu respira antes de falar do guri. Tu tá muito alterado. Sabe? O guri, sabe, cara, para entrar num time
para tentar resolver a partida, é muito pouco. Então aí tu vê assim, ele não é o culpado. O Mano não é o culpado. O culpado é essa direção, sabe, que não nos deu. Aí então, para encerrar essa minha primeira parte, nós colorados estamos muito imbuídos ainda, e está muito latente ainda, pelo fato de nós termos conquistado seguido aí 2 vice-campeonatos. Mas aí a gente vai ver como é que se originou esses 2 vice-campeonatos. O Inter tinha caído precocemente de uma Sul-Americana, não estava envolvido com Libertadores, muito menos com uma Copa do Brasil. Só tinha aquela competição, enquanto que os clubes de ponta estavam perdendo pontos, estavam entrando com time em reserva, porque estavam priorizando as suas competições. Aí o Inter se agigantou e a gurizada viu, nós podemos ganhar alguma coisa nesse sentido. E a gente se iludiu nesse sentido. Né? A gente se iludiu, é vice-campeão, é vice-campeão. Mas só que é o seguinte, agora a gente está vendo que alguns jogadores que o Inter dispensou o ano passado, nesse meio tempo aí também, a gente viu que está fazendo falta agora. Ô, Raul, queria só, desculpa, é bem isso que tu falou. Eu acho que o Mano fez uma substituição contra o Nacional, depois de 5, 6 jogos mais, eu acho, que não botava o Estevão. Aí bota o Guri. Eu acho que isso chega a ser até para mostrar, até para a torcida. É isso aí, tá? Não tenho mais o que eu possa fazer. Tem que ser ele. É o mais diferente, longe, assim, que eu posso tentar. Eu tenho muito esse pensamento. Paranaense, né? Isso. Tipo, fazer um tempo que eu botava o Guri. Ali ele tava sem gente ali, né? Tem que emprestar. Não, tranquilo. Assim, eu achei só vou fazer um parênteses aqui com relação a falar do Raul. Não é terra arrasada, mas então o que é terra arrasada, né? Porque aqui o quadro é o quadro da dor que eu vejo. Terra arrasada é dizer que não dá mais, é segunda divisão, é isso que seria terra arrasada. Eu não vou mais trabalhar nesse sentido, chamar de terra arrasada, né, porque tá escrito que se não melhorar, velho, pior não fica. Marcos, então, tu que é o cara centrado. Positivo. É o cara mais centrado do lado colorado, é o cara realista. É o cara analítico, é o cara que faz as análises mais apuradas. O que tá acontecendo com o Inter? É o vestiário que tá perdido, é o Mano que tá mudando de estilo, é a preparação física, é a diretoria, é a torcida. O que tá acontecendo? Qual é o problema do Inter? Eu acho que é tudo isso aí, mais um pouquinho ainda. Eu acho que eu concordo com todos que já falaram. E eu acho que eu concordo também com até algumas cornetas que o cara anda tomando aí. O Inter ele tá passando por um processo bem difícil. Até um tempo atrás a gente discutia, e a gente discutiu no grupo dos Colorados, ter ganhado de 1-0 do Metropolitano. Pelo menos teve entrega naquele jogo até o fim do jogo. A gente via que tinha. Não era problema físico lá, né? Correr o jogo todo. Teve vontade. Só que a partir disso, daqueles jogos ali, parece que desandou a maionese de vez, assim. Eles estavam tentando na vontade. Agora, mingou. O problema é o técnico. Ele tem a culpa dele. Mas vamos parar pra pensar assim. O Luiz Adriano é ex-jogador, né? Por mais que ele tenha feito o melhor jogo dele da volta contra o Atlético Paranaense, é ex-jogador, né? Quando bota o alemão no lugar dele, muda, né? Muda. Tanto que, para tentar fazer algo parecido que o alemão fazia, no último jogo agora, quem fez a marcação da saída de bola do Atlético Mineiro foi o Maurício, porque o Luiz Adriano não tem condições de fazer. O Depena, ele joga sempre errado. Ou ele joga de segundo volante, ou ele... Eu não sei, ele nunca jogou ele já jogou até de lateral esquerdo, né, no ano passado. Mas esse ano ele só joga de segundo volante. E é notório que o cara ele é meio atacante.
Cada vez que ele pega a bola na entrada da grande área, ele bate. Ou ele faz o gol, ou ele faz o gol. Contra o Atlético Mineiro, ele quase fez o gol. Vitão é uma avenida, né? Aí tu vai olhando assim, são uma sequência de erros que tá acontecendo e o culpado também é o Mano Menezes. Eu concordo com todos, mas ele também tem a parcela de culpa dele. Eu olhando o jogo do Atlético Mineiro no primeiro gol do Atlético Mineiro, eu olhando assim, pra mim foi erro do Vitão. Eu mandei pro Pedro. O Vitão entregou o gol, pulou junto com o cara. O Vitão, o dobro do tamanho do Eduardo Vargas, vai perder na altura pro cara. O cara é menor que eu, e olha que eu sou baixinho. E daí o Pedro falou, não, é erro do goleiro. Talvez tenha sido erro dos dois. Então eu acho assim, eu não gostaria que o Mano Menezes fosse demitido. Não concordo. Acho que a mídia não dá para assistir, tá? Olhando assim, os identificados com o Inter não dá para assistir, porque é uma passação de pano em alguns pontos e outros eles escancaram demais. Então, é uma sequência de erros. Eu acho que tem erros do Mano Menezes, tem erros da direção, tem erros de jogadores também. E eu acho que eu acabo encerrando por aqui, porque vai ter muita choradeira em cima disso. E o que vão fazer para mudar o Inter de agora em diante, né? A gente tem o Grenal, a gente tem um jogo decisivo contra o América Mineiro. Eu tô começando a falar com o medo do América Mineiro. Eu pensei que era a melhor coisa ter pegado o América Mineiro, e agora eu já dei uma gelada. Mas o América é pai de vocês, né? Tá louco? O América, pra mim, foi a pior coisa que aconteceu. O América é pai. Eu queria o Palmeiras. Porque nem eu acho que não, hein? O América é pai do Inter, o Cruzeiro é pai do Grêmio. Exatamente, totalmente. Tem Mas eu prefiro cair pro Palmeiras do que cair pro América de novo. Eu acho que ele vai jogar fechado. Olha que a gente já caiu. E olha que a gente já caiu. Eu não sei contra o América. O volante contra o América. O volante do Inter tá pedindo passagem, o Rômulo. Gostei dele. Jogou bem. Tem que botar pra jogar. E digo mais, tem que sair com ele e com o Matheus Dias lá. Mas o Matheus Dias... E Nico tem que jogar. Eu achei que o Matheus Já que o Vitão se machucou, tem que botar o Nico pra jogar. O Matheus Dias, pra mim, foi muito mal no primeiro tempo. Mas é que não, claro, é o primeiro jogo dele com o Romulo, então faltou ele tava nervoso. Faltou alguma tem coisa. Tem que dar rodagem. Eu acho. Deixar jogar. Eu acho que assim, ó, o Mano, ele tentou fazer algo diferente contra o Atlético Mineiro, tanto que ele botou 2 primeiros volantes. E botou 3 zagueiros na... Só que teve um azar. Não, no segundo tempo. Só que ele teve um azar e foi o gol 2 minutos. Sim. Cara, eu gostei da alteração do Mano. E outra coisa, o Tauan Lara, de lateral defensivo, ele é horrível. Ele não existe. Agora, do meio pra frente, ele é muito interessante de ver ele jogar. Talvez ele não se assusta. Tem jogador que pega a bola e já quer dar o passe. Não. Ele tenta. Eu gostei de 3 zagueiros. Só que o maior problema foi. 5-2. O Tauan Lara pela ala, dá uma sustentação por trás com. Não sei se ele tá treinando. Eu acho que ele treina, porque ele não vai inventar isso no meio do jogo. Né? Já é o terceiro jogo que ele faz isso. Ele espeta o Tauan Lara e o Bustos e dá uma sustentação por trás com o René e 3 zagueiros. Eu acho que ele vai ter que jogar mais ou menos assim lá, ou com 3 volantes. Uma coisa que eu acho que o Mano tá errado, ele vai ter que se proteger mais. Não sei se vocês concordam. O Alan Patrick não marca ninguém, né, Guriz? Não marca ninguém. Ele é assim. Alan Patrick e Luiz Adriano é 2 pela marcação. Exato. Mesmo no primeiro tempo, quando o Alan Patrick tá inteiro, ele só cerca. Aí se você pega o Luiz Adriano, que é impressionante, não tá correndo, quer dizer, tu já tem uma primeira linha totalmente batida. Os caras já se projetam do nosso meio para frente. Aí os volantes não são nem um Falcão, nem um Batista, estoura lá na zaga, o goleiro é fraco. Quer dizer, ou seja, o Mano tem que enxergar isso aí, rechar aquele meio ali, bota 3 volantes para jogar contra o América. Qual é o problema? Mais o Alan Patrick, o Anderson e o Pedro Henrique. Tá bem.
Eu acho que ele vai ter que fazer isso. Não adianta se fresquear, botar de pena que não é volante. Nunca foi. Foi contratado como extrema. Ele tem que jogar pra frente. Tem que jogar pra frente. E quando chega na entrada da área, ele bate. Ele é perigoso fazendo assim. Um pontinho lá de Minas, o Alan Patrick vai jogar. Tem que ter 2 ou 3 volantes por trás dele. Ele cansa e não marca ninguém. Não marca. Bom, agora essa fase... Ô, Raul, tá com a camisa virada do avesso? Pô, mas só agora? Não tá, viu? não. Ó, Nada, Raul. é como o Inter tá, né? Ele tá todo do avesso. Mas só agora o homem viu, cara. Tá louco. Não, É muito colorado na live, né? Muito colorado. Muito colorado. O Doda tá com a... Tô com uma tarja preta, luto pelo futebol do Esporte Clube Internacional. Morreu esse ano. Pois é, olha... Morreu. Que pecado. Olha, é lamentável. O negócio, assim, a maioria é colorado aqui nesse episódio, e é assim, o que eu vejo, assim, de certa forma me consola, porque eu tenho os meus problemas, mas vocês têm problemas à beça aí desse lado, né? E aí muita gente, muita opinião. Bom, vamos falar de Grêmio um pouco, né? Vamos falar. A gente passou por uma semana bem... Chegou o momento feliz do canal. Bem Vamos falar do Grêmio. Uma semana bem complicada. Eu esperava que o Grêmio de fato não fosse fazer uma boa partida contra o Palmeiras, mas não esperava a goleada. Acho que a goleada poderia acontecer, é do futebol e tal, até vendo o nível do Palmeiras, não tinha como não ser aquele resultado, né? Tem jogadores no Palmeiras que estão voando, aquele Dudu e o Rony, o Veiga, os caras estão voando, né? Os caras estão voando. Então, o Dudu, coitado, o nosso lateral ali direito, ali, o Tomás Luciano, né? Tomás Luciano. Cara... O cara é gremista, identificado com o Grêmio, jornalista, e ele não sabe o nome dos atletas que jogam pelo Grêmio. Eu acabei de falar o nome dele. É brincadeira. Eu acabei de falar o nome dele. Como não sei? Acabei de falar. Esse lateral que é digamos, é uma novidade pra nós, né? Porque infelizmente os dois estão lesionados lá, os dois que vinham se revezando nessa posição, o João Pedro e o Fábio. Cara, esse lateral eu acho que até hoje tá tentando achar o Dudu em campo, né? Porque não conseguiu. O Dudu deu assim um nó nele ali. Olha, nesse último jogo, pelo menos, a volta do PP já me trouxe uma certa tranquilidade. O Grêmio está nesse processo, né, de construção, ao mesmo tempo tem um grupo curto, que é uma coisa que a gente vem repetindo nos últimos episódios. O que aconteceu lá contra o Palmeiras, o Renato montou um time para não perder, com 3 zagueiros, e tomou uma goleada, então tem alguma coisa errada aí, né? Falta muita intensidade no Grêmio. Falta muita intensidade. Não é um clube não é um time que está jogando com intensidade, com vontade. Lá contra o Palmeiras, quando o Bitelo fez aquele golaço, do primeiro tempo para o segundo, me deu uma certa esperança. Não, eles vão conseguir segurar um empate, pelo menos, né? Mas aí no segundo tempo, aquele segundo braço na bola, pela segunda vez, do nosso zagueiro ali, o Bruno Vini, dá aquele pênalti, vem o segundo gol, aí piora. Aí se o time não tem intensidade, não tinha boa troca de passe, não tinha velocidade, aí desandou de vez, né? E acho que a volta do Adriel ser relacionado, a pelo menos estar no banco, também é um conforto. Esse cara tem que ser reintegrado, tem que voltar pro gol, né? Acho que, com todo o respeito, assim, não vejo o Gabriel Grando como um mau goleiro. Acho que é um bom goleiro. Só que o Adriel... Se o Adriel não serve pra vocês, ele pode vir pro lado de cá. O Adriel é gremista, o Adriel é da base. O Adriel
ele tá mais preparado nesse momento para ser o goleiro do que os dois goleiros que a gente tem ali, o Breno e o Gabriel Grando. São bons goleiros, mas o Adriel, para mim, é o melhor na posição. O nosso meio de campo tá voltando aos poucos. O Carbadio, o Vidia Sante, agora voltou o PP. Então, isso tá me dando uma certa tranquilidade. O nosso campeonato não era contra o Palmeiras. E eu disse isso no grupo, quando alguém perguntou, será que o Renato perdeu a mão? Será que o Renato perdeu o vestiário? Não. Aquele jogo contra o Palmeiras, o gremista já sabia que poderia vir uma derrota e a goleada não seria algo a se estranhar. O Grêmio está em construção, tem os desfalques, né? A falta de repertório do Renato. A falta de repertório do Renato também está fundamentada em cima da questão de não ter jogadores de velocidade no ataque e tudo mais. Agora contra o Fortaleza a gente viu isso, faltaram jogadores de velocidade, faltaram jogadores para fazer o que o Renato quer. Então isso está atrapalhando muito. Por outro lado, acho que o Grêmio poderia ter perdido pro Fortaleza em casa. Não perdeu, fez uma boa partida relativamente dentro das possibilidades lá, deveria ter ganhado, obviamente. A torcida vaiou. Vaiou, não tem o que fazer. Depois de uma goleada, a gente precisava de uma resposta, precisava de uma vitória pelo menos. Veio o empate, a gente pontuou, mas não é a mesma coisa. É em casa, a gente queria essa vitória. Então, a torcida está muito chateada com esse quadro, mas o Renato não tem muito o que fazer. A diretoria também tem que, digamos, dar as condições que o Renato está pedindo, inclusive publicamente. Ele que é uma coisa que ele não costumava fazer. Ele está pedindo publicamente. As mesmas limitações que eu vejo no Grêmio com relação ao elenco, falta de qualidade naqueles que vão substituir os titulares quando necessário, porque o Grêmio está em 2 competições, o Inter está em 3. Eu vejo no Inter as mesmas dificuldades que o Grêmio está enfrentando com relação às limitações de elenco, eu estou vendo no Inter. Então, a dupla Grenal tá parelho, vai chegar para um Grenal agora parelho, sem favoritismo nenhum, né? O Grêmio tomou uma goleada, mas o Inter não perde, o Inter não ganha a 3 rodadas, né? E perde em casa, perde fora. Então, o que eu tô vendo é isso. Com relação ao Grêmio, na minha opinião, é uma questão de ajustes. O Renato tem condições de ajustar, vai penar em algumas áreas enquanto a diretoria não fornecer os jogadores necessários, até mesmo para trocar o repertório quando necessário, do Renato, né? Não ficar tanto no toque de bola, na saída lá de trás, fazer bola longa, fazer ataque rápido, jogar na reação quando precisa, sabe? Para isso tudo precisa de mais qualidade. O elenco do Grêmio de fato é curto. Não vou dizer que nos enganou com o Gauchão, com a conquista da Recopa, porque o gremista mais realista, ele sabia que aquilo ali não era parâmetro. Que uma coisa é tu jogar valendo taça contra o São tudo, Luís, né? Para tudo. O Renato falou que o Grêmio era um show. É um show ver o Grêmio jogar. O Grêmio tá dando show. O Renato falou isso. O Renato, teu técnico ídolo maior, que tu tá passando pano o tempo inteiro enquanto tu tá falando do Grêmio. Aí ele pega, daí vocês ganham o Campeonato Gaúcho. Vocês ganharam, realmente ganharam. Mas daí vocês ganharam. O Renato falou que o Grêmio não perdia nada. O Grêmio não perdia nada para Palmeiras e Flamengo. O que mudou do time do Grêmio em relação daquele dia, quando ele falou? A única coisa que mudou é que saiu o Thiago Santos.
Ah, e o Tassiano, é verdade. Marcos. O Tassiano não é o quebra-galho do Renato. Marcos, Então, tu adora expor contradições aqui, mas foi o Mano Menezes que disse que o único problema que o Grenal tinha causado ao Inter era que ele não seria campeão invicto. E o Inter sequer chegou na final. Ele perdeu Foi o Mano Menezes que falou. Foi o Mano Menezes que falou. Que não, a gente não tá negando o que ele falou. Vai deixar eu falar? A gente não tá negando o que ele falou. Vai deixar eu falar? Tá. Vai deixar eu falar? Foi o Mano Menezes que falou que o Inter tinha o melhor desempenho do Campeonato Gaúcho. Nem chegou na final. Então não adianta tu pegar a declaração de técnico em momento que na cabeça deles o clube tá bem e trazer pra cá, porque ninguém tá concordando com o Renato. Então ninguém concordou com... Eu não vi algum colorado... Quando eu falava do Mano, tu dizia, não, eu não concordo. Eu não concordo. Pois é. Ninguém aqui... Eu não sou representante do Renato aqui. Eu sou gremista e o Renato não tem mais declarado isso. Pelo contrário. Se tu assistir as coletivas do Renato, tu vai ver que o Renato tá dizendo a verdade com relação ao elenco. Qual é a camisa que tu tá usando aí? Qual é o número da sua camisa aí, Gustavo? É a 7. Eu fico curioso com o que o Luiz Gustavo ali falou. Duas coisas, né? Que o Renato ele vai ter que fazer um ajuste, né, com o time, com alguns jogadores. Vai ter que mudar este repertório, né? Aí eu te pergunto assim, então, Gustavo, como é que ele vai fazer tudo isso, onde tu também, e todos nós sabemos disso, né? Tem um elenco curto, assim como o Inter, cara. Então, assim, fica muito difícil, realmente. Não tem como. O Grêmio vai contratar o Cudê pra estar falando que o elenco do Grêmio... Eu tô sem perspectiva como torcedor nesse momento, assim. O que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo que o Grêmio vai enfrentar sérias dificuldades agora nessa fase da Copa do Brasil. Talvez não passe. E que a gente vai enfrentar uma grande dificuldade para conseguir uma vaga na Libertadores do ano que vem. Essa é a minha perspectiva nesse momento. Pode ser que daqui a uma semana, 2, 3 ou daqui a um mês mude. Mas hoje, falando hoje, no episódio de hoje, o nosso 16º episódio, eu não vejo perspectiva do Grêmio ir muito longe na Copa do Brasil e eu não vejo perspectiva do Grêmio conseguir uma vaga na Libertadores. Eu vejo o Grêmio ali no meio da tabela do Brasileiro, sabe? E não conseguindo superar o Cruzeiro, que não tem um grande time, mas tá jogando com uma vontade diferente, tem uma intensidade, tem vontade, que é uma coisa que não é o Renato, são os jogadores. Até acho que agora eu falei um detalhe, foi o Marcos que colocou no grupo perguntando, será que o Renato perdeu a mão? Não, as entrevistas que a gente... Eu ouvi na Rádio Gaúcha aquele dia o pessoal falando que o Renato perdeu o comando do grupo no caso do Adriel. E daí, eu vendo como um colorado, pra mim talvez faça sentido, né? Eu quero mais que o senhor pegue fogo. Mas daí eu queria saber, né, a tua opinião. Não, eu não acredito nisso. Eu inclusive disse na conversa pelo WhatsApp ali, vou repetir aqui pra ficar gravado, que os jogadores deram entrevistas no final do jogo. Citei a entrevista do nosso zagueiro ali, o Bruno Alves, e aí ele fala, o Renato falou na preleção que eles poderiam jogar dessa forma. E a gente não deu atenção. Ou a gente foi desatento a esse alerta que o Renato fez. Ou seja, eles sabiam o que estavam fazendo. E sabiam aonde estavam errando, inclusive. Porque o técnico tinha alertado eles. Então, essa coisa da falta de intensidade, provavelmente é algo que o treinador cobra.
mas vai do jogador. O jogador tem que resolver em campo. Então eu não vejo isso como um problema só da comissão técnica, do Renato. Acho que os jogadores precisam ter mais entrega também. E é a mesma coisa que eu vejo no Inter. Tá faltando entrega. E o Mano Menezes disse uma coisa também no início do Campeonato Gaúcho, quando o Inter estava naqueles empates, nas primeiras rodadas e tal. Ele disse, o nosso grupo sabe que os resultados dependem da entrega deles em campo. Então, não faltam orientações nesse sentido da parte da comissão técnica, tanto do Inter, do Mano Menezes, e aí eu faço uma ressalva aqui, nisso a entrevista do Mano foi verdadeira, né, porque com relação ao desempenho do Inter no campeonato, que é soberba do Mano dizer que o Inter tem o melhor desempenho nesse Campeonato Gaúcho. Não tinha, ele estava fazendo discurso para dentro do vestiário, né, dando entrevista coletiva para fora. E o Renato dizer que o Grêmio não deve nada ao Palmeiras depois dessa vitória no Campeonato Gaúcho, depois desse desempenho e dessa conquista do Hexa no estadual, estava falando para o vestiário, para dentro. Não tava, o torcedor racional não estava considerando aquilo como algo que de fato fosse acontecer. Até porque veio uma série de lesões que desfalcou principalmente o nosso meio de campo, que mostrou que o elenco do Grêmio é curto. Então, se alguém tinha alguma dúvida, pegando as partidas, pegando o que o Renato falou e pegando a realidade mesmo do elenco, agora não tem mais dúvida nenhuma. Acho que a goleada veio como acorda, gremista. Não tem... A gente precisa ser realista mesmo. O Renato está dizendo a real agora. A gente concorda com ele. Ir para o estádio para vaiar, eu ainda não concordo. Mas é legítimo, os caras querem fazer isso e tal. Ir lá para vaiar, terminou o jogo, passou torcendo o tempo todo, aí chegou no final, vaiou. Não, sai quieto então. Sai quieto. Só isso. Bom, eu vou rodar a mesa, porque infelizmente a gente está chegando a 4 minutos. Então vai dar aí um pouco menos de um minuto para cada um. Vou começar com o Alexandre. Alexandre, teu recado final. Bom, jogo lá contra o América em Minas. Espero que o treinador jogue com 2 ou 3 volantes. Deve jogar o Alan Patrick lá, bem sustentado, com os 2 atacantes, que dá para trazer bem um ponto de lá. Esse time do América é fraco, é muito fraco. Ele tomou 4 do Cruzeiro, tá? E aí volta com um ânimo melhor de lá para encarar o Grenal. Mas tem que jogar sustentado lá com 2 ou 3 volantes. Não adianta se fresquear lá. Essa turma que dá a mag de ser volante vai para o banco. De pena, Baralhas não pode jogar lá. Com relação ao Grêmio, que não compete a mim, mas eu acho sim que depois do episódio Adriel, o Renato perdeu a mão do vestiário e a coisa ainda está conturbada, porque está na cara que o jogador tem amigos lá, e os amigos dele não gostaram da exposição pública do caso Adriel, né? E por fim, que essa operação penalidade máxima aí não deixe pedra sobre pedra e depure toda essa podridão do futebol brasileiro e que os aliciadores e os jogadores envolvidos nisso sejam punidos. Beleza. Teu recado final, Marcos. Ainda eu concordo com o Juca. Eu tenho certeza que o Renato perdeu a mão do grupo, porque ele fez muito samba em cima do Adriel. Nossa, ficou feio pro Renato, ficou feio pro grupo, ficou feio pro Grêmio. Tanto que teve o presidente do Grêmio teve que se retratar e resolver a situação que o Renato estava fazendo banzela. Sobre o Inter, eu acho que concordo também com o Juca. O Inter tem que ir fechado, tem que ir centrado e concentrado em pelo menos empatar lá para trazer a decisão para casa. E tem que ter entrega. Tem que comer a grama, tem que chutar a bola para longe, tem cada lateral com. Teu recado final, Raul. Bom, meu recado final, eu quero que o Inter volte a ser esse aqui, ó. 79, isso aí? É isso aí, Raul. Vamos acreditar. Quero que ele volte a ter entrega em campo.
e que comece contra o América Mineiro, que nos dê uma alegria ganhando o Grenal, pelo amor de Deus. Recado final, Duda. Mais uma vez, feliz por ter participado com vocês aí. Gostei muito do Gustavo, porque o Gustavo não teve nada disso aqui, ó. O Grêmio ganha, empata ou é roubado. Ele em nenhum momento falou que o Grêmio foi roubado. Não. Parabéns. Gostei. Cara, o Inter, eu acho que volta vivo de Minas. Acredito numa vitória do Inter. 2-0. Acredito mesmo, falando sério mesmo. E, cara, o Grenal, só a Deus pertence, gurizada. Então vai ser tá, o Grenal gente. mais tenso de todos, cara. Até o próximo episódio, então, Valeu. pessoal. Até mais, gurizada. Até mais. Até Um abraço, boa noite, gurizada. Abraço. Boa noite.